A Personalidade do Espírito Santo, por Ruben Orchard Torrey. Antes que alguém possa entender corretamente a obra do Espírito Santo, ele deve, antes de tudo, conhecer o próprio Espírito. Uma fonte frequente de erro e fanatismo sobre a obra do Espírito Santo é a tentativa de estudar e entender sua obra sem, antes de tudo, conhecê-lo como uma pessoa. É da mais alta importância, do ponto de vista da adoração, que decidamos se o Espírito Santo é uma pessoa divina, digna de receber nossa adoração, nossa fé, nosso amor e nossa inteira entrega a Ele, ou se é simplesmente uma influência que emana de Deus ou um poder ou uma iluminação que Deus nos concede. Se o Espírito Santo é uma pessoa e uma pessoa divina e não o conhecemos como tal, então estamos roubando de um ser divino a adoração, a fé, o amor e a entrega a Ele que lhes são devidos. Também é da mais alta importância do ponto de vista prático que decidamos se o Espírito Santo é meramente algum poder misterioso e maravilhoso que nós, em nossa fraqueza e ignorância, devemos de alguma forma obter e usar, ou se o Espírito Santo é uma pessoa real, infinitamente santa, infinitamente sábia, infinitamente poderosa e infinitamente terna que deve obter e usar-nos. A primeira concepção é completamente pagã, não essencialmente diferente do pensamento do adorador de fetiche africano que tem seu Deus a quem ele usa. A última concepção é sublime e cristã. Se pensarmos no Espírito Santo como muitos o fazem, como meramente um poder ou influência, nosso pensamento constante será: como posso obter mais do Espírito Santo? Mas se pensarmos nele da maneira bíblica como uma pessoa divina, nosso pensamento será, em vez disso, como o Espírito Santo pode ter mais de mim? A concepção do Espírito Santo como uma influência ou poder divino que devemos, de alguma forma, obter e usar, leva à autoexaltação e à autossuficiência. Aquele que pensa assim no Espírito Santo e que ao mesmo tempo imagina que recebeu o Espírito Santo estará quase inevitavelmente cheio de orgulho espiritual e se pavoneará como se pertencesse a alguma ordem superior de cristãos. Frequentemente ouvimos tais pessoas dizerem: eu sou um homem do Espírito Santo ou eu sou uma mulher do Espírito Santo. Mas se uma vez compreendermos o pensamento de que o Espírito Santo é uma pessoa divina de infinita majestade, glória, santidade e poder, que em maravilhosa condescendência veio aos nossos corações para fazer sua morada ali e tomar posse de nossas vidas e fazer uso delas, isso nos colocará no pó e nos manterá no pó. Não consigo pensar em nenhum pensamento mais humilhante ou mais avassalador do que o pensamento de que uma pessoa de majestade e glória divinas habita em meu coração e está pronta para usar até mesmo a mim. É da mais alta importância, do ponto de vista da experiência, que conheçamos o Espírito Santo como uma pessoa. Milhares e dezenas de milhares de homens e mulheres podem testemunhar a bênção que veio às suas próprias vidas quando eles passaram a conhecer o Espírito Santo, não meramente como uma influência graciosa emanando, é verdade, de Deus, mas como uma pessoa real, tão real quanto o próprio Jesus Cristo, um amigo amoroso e sempre presente e poderoso ajudador, que não está apenas sempre ao seu lado, mas habita em seus corações todos os dias e todas as horas, e que está pronto para cuidar deles em todas as emergências da vida. Milhares de ministros, obreiros cristãos e cristãos nas esferas mais humildes da vida falaram comigo ou escreveram para mim sobre a transformação completa de sua experiência cristã que veio a eles quando compreenderam o pensamento, não meramente de forma teológica, mas experimental, de que o Espírito Santo era uma pessoa e, consequentemente, passaram a conhecê-lo. Há pelo menos 4 linhas distintas de prova na Bíblia de que o Espírito Santo é uma pessoa. Primeiro,
Todas as características distintivas da personalidade são atribuídas ao Espírito Santo na Bíblia. Quais são as características distintivas ou marcas da personalidade? Conhecimento, sentimento ou emoção e vontade. Qualquer entidade que pensa, sente e deseja é uma pessoa. Quando dizemos que o Espírito Santo é uma pessoa, há aqueles que nos entendem como se quiséssemos dizer que o Espírito Santo tem mãos, pés, olhos, ouvidos, bocas e assim por diante. Mas essas não são as características da personalidade, mas da corporeidade. Todas essas características ou marcas da personalidade são repetidamente atribuídas ao Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento. Lemos em 1 Coríntios 2, versículos 10 e 11, mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito esquadrinha todas as coisas, até as profundezas de Deus. Pois qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Aqui o conhecimento é atribuído ao Espírito Santo. Somos claramente ensinados que o Espírito Santo não é meramente uma influência que ilumina nossas mentes para compreender a verdade, mas um ser que ele mesmo conhece a verdade. Em 1 Coríntios 12, 11 lemos, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Aqui a vontade é atribuída ao Espírito e somos ensinados que o Espírito Santo não é um poder que obtemos e usamos de acordo com nossa vontade, mas uma pessoa de majestade soberana que nos usa de acordo com sua vontade. Esta distinção é de fundamental importância para entrarmos em relações corretas com o Espírito Santo. É neste exato ponto que muitos buscadores honestos de poder e eficiência no serviço se desviam. Eles estão buscando e lutando para obter posse de algum poder misterioso e poderoso que eles podem usar em seu trabalho de acordo com sua própria vontade. Eles nunca obterão posse do poder que buscam até que reconheçam que não há algum poder divino para eles obterem e usarem em sua cegueira e ignorância, mas que há uma pessoa infinitamente sábia, bem como infinitamente poderosa, que está disposta a tomar posse deles e usá-los de acordo com sua própria vontade perfeita. Quando paramos para pensar nisso, devemos nos alegrar por não haver poder divino que seres tão ignorantes como nós, tão propensos a errar, possam obter e usar. Quão terríveis seriam os resultados se houvesse, mas que alegria santa deve vir aos nossos corações quando compreendemos o pensamento de que há uma pessoa divina, alguém que nunca erra, que está disposto a tomar posse de nós e nos conceder os dons que ele vê melhor e a nos usar de acordo com sua vontade sábia e amorosa. Lemos em Romanos 8:27, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Nesta passagem, mente é atribuída ao Espírito Santo. A palavra grega traduzida como mente é uma palavra abrangente, incluindo as ideias de pensamento, sentimento e propósito. É a mesma que é usada em Romanos 8:7, onde lemos que a inclinação carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Então, nesta passagem, temos todas as marcas distintivas da personalidade atribuídas ao Espírito Santo. Encontramos a personalidade do Espírito Santo revelada de uma forma muito tocante e sugestiva em Romanos 15, verso 30. Rogo-vos, irmãos, por amor do Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas vossas orações a Deus por mim. Aqui temos amor atribuído ao Espírito Santo. O leitor faria bem em parar e ponderar essas 4 palavras, o amor do Espírito. Muitas vezes nos debruçamos sobre o amor de Deus Pai,
É o assunto do nosso pensamento diário e constante. Muitas vezes nos debruçamos sobre o amor de Jesus Cristo, o Filho. Quem pensaria em se chamar de cristão se passasse um dia sem meditar sobre o amor de seu Salvador? Mas quantas vezes meditamos sobre o amor do Espírito? A cada dia de nossas vidas, se estivermos vivendo como cristãos devem, nos ajoelhamos na presença de Deus Pai e olhamos para seu rosto e dizemos: eu te agradeço, Pai, por teu grande amor que te levou a dar teu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário por mim. A cada dia de nossas vidas, também olhamos para o rosto de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e dizemos: ó, tu, glorioso Senhor e Salvador, Jesus, Filho de Deus, eu te agradeço por teu grande amor que te levou a não considerar uma coisa ser agarrada para estar em igualdade com Deus, mas a esvaziar-te e abandonar toda a glória do céu, descer à terra com toda a sua vergonha e tomar meus pecados sobre ti e morrer em meu lugar na cruz do Calvário. Mas quantas vezes nos ajoelhamos e dizemos ao Espírito Santo: ó tu, eterno e infinito Espírito de Deus, eu te agradeço por teu grande amor que te levou a vir a este mundo de pecado e escuridão e a me procurar e a me seguir tão pacientemente até que tu me trouxeste para ver minha ruína total e necessidade de um Salvador e para me revelar meu Senhor e Salvador Jesus Cristo como Salvador de quem eu preciso. No entanto, devemos nossa salvação tão verdadeiramente ao amor do Espírito quanto ao amor do Pai e ao amor do Filho. Se não fosse pelo amor de Deus Pai olhando para mim em minha ruína total e providenciando uma expiação perfeita para mim na morte de seu próprio Filho na cruz do Calvário, eu estaria no inferno hoje. Se não fosse pelo amor de Jesus Cristo, a palavra eterna de Deus, olhando para mim em minha ruína total e em obediência ao Pai, colocando de lado toda a glória do céu por toda a vergonha da terra e tomando meu lugar, o lugar da maldição na cruz do Calvário e derramando sua vida completamente por mim, eu estaria no inferno hoje. Mas se não fosse pelo amor do Espírito Santo, enviado pelo Pai em resposta à oração do Filho, João 14:16, levando-o a me procurar em minha cegueira e ruína total e a me seguir dia após dia, semana após semana e ano após ano, quando eu persistentemente fazia ouvidos moucos às suas súplicas, seguindo-me por caminhos de pecado onde deve ter sido uma agonia para aquele santo ir, até que finalmente eu escutei e ele abriu meus olhos para ver minha ruína total e então revelou Jesus a mim como apenas o Salvador que atenderia a todas as minhas necessidades e então me capacitou a receber este Jesus como meu próprio Salvador. Se não fosse por esse amor paciente, sofredor, incansável e infinitamente terno do Espírito Santo, eu estaria no inferno hoje. Oh, o Espírito Santo não é meramente uma influência ou um poder ou uma iluminação, mas é uma pessoa tão real quanto Deus Pai ou Jesus Cristo, seu Filho. A personalidade do Espírito Santo aparece no Antigo Testamento tão verdadeiramente quanto no Novo, pois lemos em Neemias 9:20: também deste o teu bom Espírito para os instruir, e não retiraste o teu maná da sua boca, e lhe deste água para a sua sede. Aqui, tanto a inteligência quanto a bondade são atribuídas ao Espírito Santo. Há alguns que nos dizem que, embora seja verdade que a personalidade do Espírito Santo é encontrada no Novo Testamento, ela não é encontrada no Antigo, mas certamente é encontrada nesta passagem. Como é natural, a doutrina da personalidade do Espírito Santo não é tão completamente desenvolvida no Antigo Testamento quanto no Novo, mas a doutrina está lá. Talvez não haja passagem em toda a Bíblia em que a personalidade do Espírito Santo se manifeste de forma mais terna e tocante do que em Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Aqui, a tristeza é atribuída ao Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma influência ou poder cego e impessoal
que entra em nossas vidas para iluminá-las, santificá-las e capacitá-las. Não, Ele é imensuravelmente mais do que isso. Ele é uma pessoa santa que vem habitar em nossos corações. Alguém que vê claramente cada ato que realizamos, cada palavra que falamos, cada pensamento que alimentamos, até mesmo a fantasia mais fugaz que é permitida passar por nossas mentes. E se há algo em ato, ou palavra, ou ação que seja impuro, profano, cruel, egoísta, mesquinho ou falso, este infinitamente santo fica profundamente entristecido por isso. Não conheço nenhum pensamento que ajudará alguém mais do que este a levar uma vida santa e a andar suavemente na presença do Santo. Quantas vezes um jovem é impedido de ceder às tentações que cercam a juventude pelo pensamento de que, se ele ceder à tentação que agora o assalta, sua santa mãe pode ouvir sobre isso e ficaria triste por isso além da expressão. Quantas vezes algum jovem colocou a mão na porta de algum lugar de pecado em que ele está prestes a entrar e o pensamento lhe veio: se eu entrar lá, minha mãe pode ouvir sobre isso e isso quase a mataria. E ele virou as costas para aquela porta e foi embora para levar uma vida pura, para que ele não entristecesse sua mãe. Mas há alguém que é mais santo do que qualquer mãe, alguém que é mais sensível contra o pecado do que a mulher mais pura que já andou nesta terra e que nos ama como nenhuma mãe jamais amou. E este habita em nossos corações, se somos realmente cristãos, e ele vê cada ato que fazemos de dia ou sob o manto da noite. Ele ouve cada palavra que proferimos em público ou em privado. Ele vê cada pensamento que entretemos. Ele contempla cada fantasia e imaginação que é permitida, até mesmo um alojamento momentâneo em nossa mente. E se há algo profano, impuro, egoísta, mesquinho, cruel, áspero, injusto ou de qualquer forma maligno em ato ou palavra, ou pensamento ou fantasia, ele fica triste por isso. Se permitirmos que essas palavras não entristeçam o Espírito Santo de Deus, penetrem em nossos corações e se tornem o lema de nossas vidas, elas nos manterão longe de muitos pecados. Quantas vezes algum pensamento ou fantasia bateu para entrar em minha própria mente e estava prestes a encontrar entretenimento quando o pensamento veio, o Espírito Santo vê esse pensamento e ficará triste por ele e esse pensamento se foi. Segundo, muitos atos que somente uma pessoa pode realizar são atribuídos ao Espírito Santo. Se negarmos a personalidade do Espírito Santo, muitas passagens das Escrituras se tornam sem sentido e absurdas. Por exemplo, lemos em 1 Coríntios 2:10, mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito esquadrinha todas as coisas até as profundezas de Deus. Esta passagem coloca diante de nós o Espírito Santo, não meramente como uma iluminação pela qual somos capacitados a compreender as coisas profundas de Deus, mas uma pessoa que ele mesmo esquadrinha as coisas profundas de Deus e então nos revela as preciosas descobertas que ele fez. Lemos em Apocalipse 2:7, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Aqui o Espírito Santo é colocado diante de nós, não meramente como uma iluminação impessoal que vem à nossa mente, mas como uma pessoa que fala e das profundezas de sua própria sabedoria sussurra no ouvido de seu servo ouvinte a preciosa verdade de Deus. Em Gálatas 4:6 lemos: e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Aqui o Espírito Santo é representado clamando no coração do crente individual, não meramente uma influência divina produzindo em nossos próprios corações a certeza de nossa filiação, mas alguém que clama em nossos corações, que dá testemunho junto com nosso espírito de que somos filhos de Deus. Veja também Romanos 8:16.
O Espírito Santo também é representado na Escritura como alguém que ora. Lemos em Romanos 8:26 na versão Reina Valera. E da mesma forma, o Espírito também nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Fica claro nesta passagem que o Espírito Santo não é meramente uma influência que nos move a orar, não meramente uma iluminação que nos ensina como orar, mas uma pessoa que Ele mesmo ora em nós e por meio de nós. Há um conforto maravilhoso no pensamento de que todo verdadeiro crente tem duas pessoas divinas orando por ele: Jesus Cristo, o Filho que já esteve nesta terra, que sabe tudo sobre nossas tentações, que pode ser tocado com o sentimento de nossas enfermidades e que agora ascendeu à direita do Pai e naquele lugar de autoridade e poder vive para sempre para interceder por nós. Hebreus 7:25 e 1 João 2:1. E outra pessoa, tão divina quanto Ele, que anda ao nosso lado a cada dia, sim, que habita nas profundezas mais íntimas do nosso ser e conhece nossas necessidades, mesmo que nós mesmos não as conheçamos, e dessas profundezas faz intercessão ao Pai por nós. A posição do crente é de fato de perfeita segurança com essas duas pessoas divinas orando por ele. Lemos novamente em João 15:26, mas quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Aqui o Espírito Santo é colocado diante de nós como uma pessoa que dá seu testemunho de Jesus Cristo, não meramente como uma iluminação que capacita o crente a testificar de Cristo, mas uma pessoa que ele mesmo testifica. E uma distinção clara é traçada neste e no versículo seguinte entre o testemunho do Espírito Santo e o testemunho do crente a quem ele deu seu testemunho, pois lemos no versículo seguinte: e vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Portanto, há duas testemunhas, o Espírito Santo dando testemunho ao crente e o crente dando testemunho ao mundo. O Espírito Santo também é mencionado como um professor. Lemos em João 14:26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E de forma semelhante, lemos em João 16, versículos 12 a 14, tenho ainda muitas coisas que vos dizer, mas vós não as podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. E no Antigo Testamento, Neemias 9:20, também deste o teu bom espírito para os instruir. Em todas essas passagens, fica perfeitamente claro que o Espírito Santo não é uma mera iluminação que nos capacita a apreender a verdade, mas uma pessoa que vem a nós para nos ensinar dia a dia a verdade de Deus. É um privilégio do mais humilde crente em Jesus Cristo não apenas ter sua mente iluminada para compreender a verdade de Deus, mas ter um mestre divino para lhe ensinar diariamente a verdade que ele precisa saber, conforme 1 João 2, versos 20 e 27. O Espírito Santo também é representado como o líder e guia dos filhos de Deus. Lemos em Romanos 8,14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ele não é meramente uma influência que nos capacita a ver o caminho que Deus quer que sigamos, nem meramente um poder que nos dá força para seguir esse caminho, mas uma pessoa que nos pega pela mão e gentilmente nos guia pelos caminhos em que Deus quer que andemos. O Espírito Santo também é representado como uma pessoa que tem autoridade para comandar os homens em seu serviço a Jesus Cristo.
Lemos sobre o apóstolo Paulo e seus companheiros em Atos 16, versos 6 e 7. Agora, quando eles passaram por toda a Frígia e a região da Galácia e foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, depois que chegaram a Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não os permitiu. Aqui é uma pessoa que toma a direção da conduta de Paulo e seus companheiros e uma pessoa cuja autoridade eles reconheceram e a quem eles imediatamente se submeteram. Mais ainda do que isso, o Espírito Santo é representado como aquele que é a autoridade suprema na igreja, que chama homens para trabalhar e os nomeia para ofícios. Lemos em Atos 13, versículo 2. Enquanto eles ministravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. E em Atos 20, 28, tomai cuidado, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Não pode haver dúvida para um buscador sincero da verdade de que é uma pessoa e uma pessoa de majestade e soberania divinas que está aqui colocada diante de nós. De todas as passagens aqui citadas, fica evidente que muitos atos que somente uma pessoa pode realizar são atribuídos ao Espírito Santo. Terceiro, um ofício é predicado do Espírito Santo que só pode ser predicado de uma pessoa. Nosso Salvador diz em João 14, 16, 17: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Nosso Senhor havia anunciado aos discípulos que estava prestes a deixá-los. Uma terrível sensação de desolação tomou posse deles. A tristeza encheu seus corações, João 16:6, com a contemplação de sua solidão e desamparo absoluto quando Jesus os deixasse sozinhos. Para confortá-los, o Senhor lhes diz que eles não serão deixados sozinhos, que ao deixá-los ele estava indo para o Pai e que ele oraria ao Pai e lhes daria outro Consolador para tomar o lugar dele durante sua ausência. É possível que Jesus Cristo pudesse ter usado tal linguagem se o outro Consolador que estava vindo para tomar seu lugar fosse apenas uma influência ou poder impessoal? Ainda mais, é possível que Jesus pudesse ter dito como ele disse em João 16:7, Todavia, eu vos digo a verdade, é conveniente para vós que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu vô-lo enviarei. Se este Consolador que ele deveria enviar fosse simplesmente uma influência ou poder impessoal, não. Uma pessoa divina estava indo, outra pessoa tão divina estava vindo para tomar seu lugar. E era conveniente para os discípulos que aquele fosse representá-los diante do Pai, pois outro tão divino e suficiente estava vindo para tomar seu lugar. Esta promessa de nosso Senhor e Salvador, da vinda do outro Consolador e de sua permanência conosco, é a maior e melhor de todas para a presente dispensação. Esta é a promessa do Pai, Atos 1 e 4, a promessa das promessas. Nós a retomaremos quando estudarmos os nomes do Espírito Santo. Quarto, é atribuído ao Espírito Santo um tratamento que só poderia ser atribuído a uma pessoa. Lemos em Isaías 63, verso 10, na versão Reina Valera: Mas eles se rebelaram e entristeceram seu Espírito Santo. Por isso ele se tornou inimigo deles e ele lutou contra eles. Aqui somos informados de que o Espírito Santo é rebelado e entristecido conforme Efésios 4:30. Somente uma pessoa pode ser rebelada e somente uma pessoa de autoridade. Somente uma pessoa pode ser entristecida. Você não pode entristecer uma mera influência ou poder. Em Hebreus 10:29 lemos: De quanto maior castigo cuidais vós, será considerado digno
aquele que pisou aos pés o Filho de Deus e teve por profano o sangue da aliança, com que foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Aqui somos informados de que o Espírito Santo é tratado com desprezo, tratado com injúria. Só existe um tipo de entidade no universo que pode ser tratada com injúria ou insulto, e essa é uma pessoa. É absurdo pensar em tratar uma influência ou um poder ou qualquer tipo de ser, exceto uma pessoa, com injúria. Lemos novamente em Atos 5, verso 3, mas Pedro disse: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Aqui temos o Espírito Santo representado como alguém a que se pode mentir. Não se pode mentir a nada a não ser a uma pessoa. Em Mateus 12, versos 31, 32 lemos: Portanto, eu vos digo que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E qualquer que lhe disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas qualquer que falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Aqui somos informados de que o Espírito Santo é blasfemado. É impossível blasfemar contra qualquer coisa, exceto uma pessoa. Se o Espírito Santo não é uma pessoa, certamente não pode ser um pecado mais sério e decisivo blasfemar contra ele do que blasfemar contra o Filho do Homem, nosso Senhor Salvador, o próprio Jesus Cristo. Aqui então, temos 4 linhas distintas e decisivas de prova de que o Espírito Santo é uma pessoa. Teoricamente, a maioria de nós acredita nisso, mas nós, em nosso pensamento real sobre ele e em nossa atitude prática em relação a ele, o tratamos como se ele fosse de fato uma pessoa. No final de um discurso sobre a personalidade do Espírito Santo, em uma conferência bíblica alguns anos atrás, alguém que foi membro da igreja por muitos anos, um membro de uma das mais ortodoxas de nossas denominações modernas, disse-me: eu nunca pensei nele antes como uma pessoa. Sem dúvida, essa mulher cristã cantava frequentemente: louvai a Deus, de quem todas as bênçãos emanam. Louvai-o todas as criaturas aqui embaixo. Louvai-o lá em cima, hostes celestiais. Louvai-o, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sem dúvida, ela cantava muitas vezes: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por séculos sem fim. Amém. Mas uma coisa é cantar palavras, outra coisa é perceber o significado do que cantamos. Se essa mulher cristã tivesse sido questionada em relação à sua doutrina, ela sem dúvida teria dito que acreditava que havia 3 pessoas na divindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas uma confissão teológica é uma coisa, uma realização prática da verdade que confessamos é outra bem diferente. Então a questão é completamente necessária. Não importa quão ortodoxo você possa ser em suas declarações de credo. Você considera o Espírito Santo como uma pessoa tão real quanto Jesus Cristo, tão amoroso, sábio e forte, tão digno de sua confiança, amor e entrega quanto o próprio Jesus Cristo? O Espírito Santo veio a este mundo para ser para os discípulos de nosso Senhor após sua partida e para nós o que Jesus Cristo havia sido para eles durante os dias de sua companhia pessoal com eles. João 14, 16, 17. Ele é isso para você. Você o conhece. Toda semana em sua vida, você ouve a bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, segundo aos Coríntios 13, 14. Mas enquanto você ouve, você percebe o significado dela? Você conhece a comunhão do Espírito Santo, a irmandade do Espírito Santo, a parceria do Espírito Santo, a camaradagem do Espírito Santo, a amizade pessoal íntima do Espírito Santo? Aqui está todo o segredo de uma vida cristã real.
uma vida de liberdade e alegria e poder e plenitude. Ter como seu amigo sempre presente e estar consciente de que se tem como seu amigo sempre presente o Espírito Santo e entregar sua vida em todos os seus departamentos inteiramente ao seu controle, esta é a verdadeira vida cristã. A doutrina da personalidade do Espírito Santo é tão distintiva da religião que Jesus ensinou quanto as doutrinas da divindade e da expiação do próprio Jesus Cristo. Mas não é suficiente acreditar na doutrina, é preciso conhecer o próprio Espírito Santo. O propósito deste capítulo, Deus me ajude a dizê-lo com reverência, é apresentar a você, meu amigo, o Espírito Santo. Amém.